Bom dia, meus amigos, minhas amigas, colegas, clientes. Ontem eu postei um material no meu history no Instagram sobre as taxas de juros e as linhas de crédito rurais que atualmente estão incidindo a taxa Selic. Então, hoje eu gostaria de fazer um vídeo explicando quais os impactos dessas taxas e quais as linhas de financiamento hoje atualmente estão atreladas à taxa Selic e ao CDI. Bom, primeiramente, o que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, os bancos eles emprestam dinheiro um para os outros. Então, ao final de um dia, ao fechar um balanço, se um banco ficou com saldo negativo, ele pode pedir a outra instituição para que essa instituição repasse recursos para ele fechar o caixa no positivo e vice-versa. Então, os bancos operam dessa maneira. Hoje a taxa Selic, pessoal, para vocês terem uma ideia, ela está mais ou menos, eu acho que em 15% ou mais, e com previsão de alta. O que isso significa? Isso significa que o setor rural vem sofrendo drasticamente com essas taxas de juros, ou seja, muitas pessoas alegam que o agronegócio é subsidiado pelo governo, mas não é bem assim. Algumas taxas de juros, o governo ele subsidia, mas a maioria o produtor paga os juros do restante. Então, assim, é um subsídio, vamos dizer, que o produtor paga ao banco, não é de graça, entendeu? Então, o que que acontece? A depender da taxa, da linha de crédito que você escolher, você está sujeito a incidir na taxa Selic. Então, qual que é a minha recomendação? Cuidado ao contratar financiamentos e analisar qual o tipo de crédito que você vai querer estar pegando hoje, o juro que você está tomando e qual é a taxa que está incidindo. Eu preparei aqui uma tabela comparativa ontem, a título de exemplo, para a gente dar uma analisada. Hoje, os títulos que estão atrelados à taxa Selic, ao setor rural e que podem impactar diretamente o produtor numa eventual tomada de decisão e contribuir até principalmente para a inadimplência, ou seja, ele não conseguir pagar esse custeio, são os seguintes títulos. Eu até tinha preparado um resumo ontem e eu dei mais uma estudada nessa matéria e vou repassar para você alguns títulos hoje que estão atrelados à taxa Selic. A CPR financeira. A CPR financeira hoje ela é emitida por bancos e instituições financeiras, pessoal. A finalidade dela é para comercialização, tá? De produtos. Qual que então tá sendo a taxa da CPR financeira? O custo hoje da CPR financeira só na Selic, ela tá pegando 10,25% mais o spread, que é 3%. O que é spread, pessoal? Pessoal, spread é o dinheiro que o banco pega emprestado no mercado para repassar aos clientes a 15%, ou seja, ele pega empréstimos a 5% e repassam para nós a 15% de juros. Essa conta já está embutida a taxa de inadimplência, né? Eles fazem o cálculo de quantos empréstimos ou financiamentos eles vão receber ou não, e com base nisso, eles jogam essa taxa em cima, ou seja, os bancos não tomam prejuízo porque eles já fazem previamente os cálculos
de quantos contratos ou de quantos por cento eles vão ter de prejuízo naquele ano. Então, para resumir, CPR financeira, 10 e 25% mais 3% de taxa de split. Hoje a CPR financeira está saindo com uma taxa anual de 13,25% ao ano. Tá caro, tá alta. E a CPR é um título que ele é um título agressivo, ou seja, é um título que ele permite alienação fiduciária, que é uma das piores formas possíveis de hoje se financiar um produto. Quer dizer que o banco ele pode ir lá e te entrar com uma ação de busca e apreensão, entendeu? Ou fazer um arresto da sua produção. Então, a CPF é mais ou menos assim, né? Dependendo da maneira que você formaliza ela. A CPR, que é Cédula de Produto Rural, é um título de crédito. Normalmente são emitidos por cooperativas, né? Antigamente eram emitidas por cooperativas, né? Hoje não. Hoje os bancos elas emitem a CPR financeira e inclusive tem a permissão de emitirem CPR financeira em dólar também. Tem essa opção pela nova lei do agro. A CCB, que é a cédula de crédito bancário, pessoal, também pode ser usada no setor rural. Ela para custeio, né? Compra de insumos, adubo e tal. Ela hoje está com uma taxa de 10,25 mais 4,5 de spread, né? Ela está saindo 14,75% ao ano, certo? Ou seja, ultrapassando os 12%. Então está muito alto. A gente pega aqui o Finame Agrícola, que é do BNDES, normalmente para máquinas e equipamentos. Você que está querendo adquirir máquinas e equipamentos hoje, está com um custo anual de 12,75%. A gente pega aqui o FCO, que é a linha variável, normalmente é o fundo, esse aqui normalmente é para o Centro-Oeste, Mato Grosso, tá? É um fundo constitucional, né? É de investimento do Centro-Oeste, mas é operado pelo Banco do Brasil. Ele está saindo numa taxa média anual de 11,75%. E aqui a gente temos os recursos livres. Normalmente aqui entra o BNDES, tá? Então aqui são diversas operações que aí você tem que escolher. Normalmente o BNDES está entre esses recursos livres aqui, tá? Que está saindo a taxa de 15,25% ao ano. Então, as taxas mais elevadas que eu verifiquei hoje de financiamento agrícola no mercado está sendo a cédula de crédito bancário rural, que está saindo 14,75%, e a de recursos livres, que dá 15,25%. Então, você que está pensando em financiar equipamentos, máquinas e equipamentos e custeio, você tome cuidado a forma de título que você vai emitir, tá bom? Então, a recomendação hoje é fugir da taxa Selic, né? A taxa Selic, como todos sabem, é a taxa mãe, é a taxa que comanda a taxa de juros do Brasil. Ela está muito alta, né? Então, consequentemente, a sua parcela ela vai sair muito alta. Outro cuidado também que eu ia mencionar são as renegociações bancárias. Você está inadimplente com o banco está querendo te executar e você vai fazer a renegociação, pessoal. Normalmente nessas renegociações, onde você estava lá com um juro de 6 a 8%, você vai sair, a gente tem que ver, você tem que fazer uma análise, tá? Se compensa ou não você fazer a renegociação. E para isso eu fiz até uma tabelinha de cuidados, né, que a gente que você poderia analisar, né, antes de fazer essa renegociação. Ou seja, antes de fazer uma renegociação, primeiramente, você vai entrar na taxa Selic?
eu vou sair do juro rural e vou entrar no comercial, como é que vai ser? O meu contrato ele vai ser modificado, vai ser feito um outro instrumento, eu vou sair da taxa de juro de 6% para de 15%, essa parcela vai caber no meu bolso anualmente, então tem tudo isso. Então, para isso a gente tem um roteirinho aqui, né, assim, exemplificando de forma resumida, tá? Isso aqui são cuidados básicos, tá? Para a gente conseguir, que a gente toma antes de renegociar uma dívida. Então, o que você tem que ver quando você for renegociar com o banco? Primeiramente, você tem que avaliar o motivo, né, da sua inadimplência. O que aconteceu com você? Foi clima? Foi mercado? Foi a má gestão, talvez, que levou? O que aconteceu? O que houve? Houve perca na produção, né? Então, vamos ver o motivo. Segunda possibilidade, você tem que ver a sua capacidade real de pagamento. E como é que eu vejo isso? Através de um balancete. Você faz um balancete dos seus ativos, dos seus passivos, ou da sua receita ou da sua despesa. Quanto está entrando para mim, quanto que está saindo. E como faço isso? Bom, normalmente, se você tiver um contador, um escritório que cuida das suas finanças, um administrador, eles fazem um balancete para você, entendeu? E você faz uma análise e com base nisso você vai saber o quanto você está ganhando e o quanto você está gastando. E assim é possível você redimensionar a sua parcela. Vai caber essa parcela no meu bolso? Essa renegociação é viável para mim? Outra coisa, questões de garantias, né, hipotecárias, ou seja, normalmente produtores rurais que têm financiamentos dados em garantia, como produção de leite ou a produção de grãos, e aí eles trocam essas garantias por garantias reais, são um péssimo negócio, porque aí o banco te amarra e você é obrigado a pagar aquela parcela de qualquer maneira, senão a sua propriedade ela vai ser expropriada, ela vai ser levada a leilão se você inadimplir. Então, pessoal, se você tem uma cédula rural ignoratícia, um juro de 6 a 8%, você não está conseguindo pagar esse financiamento. Ah, mas eu quero renegociar a todo custo. Primeiramente, então, vale aí então o meu conselho, se compensa. Bom, qual que é a tua garantia que você deu aí em primeiro grau? Ah, eu dei 150 mil toneladas de soja, eu dei 150 mil toneladas de milho. Então, quer dizer, não compensa, né? Você vai trocar produtos, né? Grãos por. Ah, você tem que dar, então, para a gente poder fazer essa renegociação, porque normalmente é o que o banco vai fazer com você. Você tem que dar aqui a sua propriedade como garantia. Então, você vai lá, registra e eles hipotecam o seu sítio, entendeu? Então, é mais difícil. Então, mas o banco ele pode me executar futuramente, querer a penhora do meu sítio. É possível, só que nessa situação é mais fácil porque normalmente o banco ele tem que executar as garantias dadas no contrato, né? E se você deu uma garantia que é a sua propriedade rural, fica um pouco complicado depois você tentar desconstituir isso. Apesar que hoje nós temos um entendimento muito valioso do STF, que é o tema 916, que a pequena propriedade rural, mesmo que dada em garantia, ela pode ser excluída, ela pode incidir em penhorabilidade, tá? Só que normalmente os juízes não estão aplicando esse entendimento, então é muito cuidado. As renegociações exigem muito cuidado e principalmente auxílio e acompanhamento de advogados, tá bom? Vocês, as condições de renegociação, eu coloquei que solicite uma simulação detalhada, né? Então veja a questão de juro, prazos e encargos, o que você vai pagar, o juro que você vai pagar, entendeu? Submeta isso à análise de um contador, à análise de um advogado, tá bom? Nunca faça uma renegociação às cegas. Os riscos, o que eu tinha falado também, outra coisa, verifique se o novo contrato, porque como eu disse, renegociações, eles vão gerar um novo contrato. Então verifique
esse contrato ele vai estar atrelado à Selic, né? Ele vai estar a Selic ou CDI, né? Então, tem que verificar. Hoje, para quem é investidor, obviamente, é vantajoso, né? Uma taxa Selic ou um investimento que pague 5% acima do CDI, né? Mas para quem é devedor, isso é o pior cenário possível. Avaliar alternativas também, né? Você também avalia outras alternativas. Tem linhas que eu posso talvez financiar com melhores condições de juros, entendeu? Talvez eu posso fazer um reescalonamento parcial desse débito, não sei. Eu posso deixar talvez seja mais seguro eu ficar com o meu capital e deixar a dívida, porque o banco ele já não vai te emprestar dinheiro mais. Normalmente, quando já chega nessa situação, mesmo que você faça uma renegociação, você estando inadimplente, ele já te incluiu no Banco Central do Brasil, então ele não vai mais te emprestar dinheiro. Então, é viável pagar o banco agora? Não, eu vou ficar com meu capital eu vou ficar com meu caixa, vou ficar com meu capital de giro, porque eu consigo girar sem precisar de um financiamento, ao invés de eu pegar esse dinheiro e gastar e quitar essa dívida e depois ficar sem dinheiro, entendeu? Então você tem que analisar também essas alternativas. Então, pessoal, muito cuidado, tá? Renegociação de dívidas não são brincadeira. Os bancos eles têm estratégias e muitas pegadinhas aí que podem atrelar você num contrato que depois talvez futuramente você não consiga adimplir, entendeu? Então hoje, o que seria uma taxa ideal de juros, assim, para a gente trabalhar? Bom, no rural, hoje o Pronaf, o Pronamp, eles não estão atrelados à Selic, né? Eles estão entre o Pronaf hoje numa taxa de 3 e o Pronamp a 8%. Então a taxa ideal de juros é de 6 a 8%, né? Que seria o juro rural. Agora, CPR financeira e CPR com liquidação financeira, elas estão atreladas à Selic. Então, eram essas as considerações que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? Com relação a financiamentos rurais. Tomem cuidado na hora de tomarem empréstimos agora em bancos. Vejam se você está incidindo na taxa Selic ou não. Qual é a taxa de juros que eu vou pagar anual? É 15% ou vai ser 6% ou até 12%, entendeu? O natural seria de 6 a 8%, que seria o crédito rural, né? Então, tomem cuidado com renegociações, nunca façam renegociações sozinhos, tá bom? Eu bato muito nessa tecla porque é recorrente, é um tema recorrente que acontece. Eu já vivi na prática isso e isso acontece. Então, eram essas as minhas considerações. Espero que você tenha gostado do meu conteúdo. Em breve ele seja um pouco resumido, talvez um pouquinho complexo, mas eu tentei explicar da melhor forma possível como é que funciona aqui o mercado financeiro em se tratando de crédito rural. Por que o crédito rural ele é subvencionado? Muitas pessoas acham que isso é um privilégio. Não, pessoal. Isso é para segurar quando o crédito rural foi criado, o intuito dele era para garantir a segurança alimentar do país, entendeu? Então, por isso, por se tratar de um setor que está exposto a clima, que depende de chuva, que depende de vários fatores, entendeu? Climáticos, preço, a gente não, os produtores eles não mandam no mercado. Então, basicamente é um crédito que foi mais privilegiado por esses motivos, entendeu? Para poder dar estímulo na produção agrícola. E um país sem produção agrícola é um país pobre, vamos dizer assim, é um país que não gera riquezas, entendeu? Então, não que os outros setores da economia não sejam importantes, né? Mas hoje o agronegócio, o nosso agronegócio é o primeiro mundial, né? Então, essas subvenções que muitos aí acham que são
privilégios ou garantias, na verdade não, o produtor hoje ele está pagando um custo muito alto, né? Fora o que ele tem que pagar por fora, que são as revendas, né? Insumos, veneno, óleo, diesel, energia elétrica, enfim. Então fica aí as minhas considerações, um abraço a todos, tomara que vocês tenham gostado do meu conteúdo e até o próximo vídeo.